Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos resolver mais uma questão do Enem 2024. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, curta, se inscreva no canal, compartilhe para mais conteúdos como esse. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizados em mares calmos e próximo à praia, é montado um sistema de boias que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão enumeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é de 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN, dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Então aqui eu tenho o esquema, né, do que ele está falando. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Alternativa A, 42, B, 65, C, 72, D, 105 e E, 120. Vamos pegar as informações importantes que a gente tem aqui. Então ele fala que o circuito vai ser dado no sentido anti-horário, certo? Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela a toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN, ou seja, tanto de 1 para 2 quanto de 3 para 4. Os vetores VN estão representados aqui, esses dois vetores. Então aqui está apontando nessa direção em sentido de 1 para 2 e aqui nessa direção em sentido de 3 para 4. E ele fala que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água. Certo? Então ele aponta nessa direção em sentido de 1 para 2 e de 3 para 4, justamente para poder ir de 1 para 2 e 3 para 4, porque a velocidade da água está para baixo, né? E ele tem que ir na horizontal. Então, de 1 para 2, ele tem que ter essa direção e sentido, horizontal da esquerda para a direita. De 2 para 3, ele tem que subir, vertical para cima. De 3 para 4, ele tem que ir na horizontal da direita para a esquerda. E de 4 para 3, ele tem que ir na vertical de cima para baixo. Tá? Além disso, ele fala que a distância de 3 para 4 é 800 metros. Consequentemente, a distância de 1 para 2 também vai ser 800 metros. Como a distância de 2 para 3 é 400 metros, a distância de 4 para 1 também vai ser 400 metros. Certo? É uma questão de cinemática vetorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 etapas, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. Vou fazer a soma vetorial da velocidade do nadador em relação à água, mais a velocidade da corrente marinha. Eu tenho a distância. Se eu tenho a velocidade resultante e a distância, eu vou ter um intervalo de tempo entre 1 para 2. Depois eu faço a mesma coisa de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1. Ok? Então vamos lá. Primeira etapa, de 1 para 2. Então aqui de 1 para 2, ele vai percorrer uma distância de 800 metros. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir de 1 para 2, ou seja, a velocidade dele tem que ser na horizontal da esquerda para a direita. Então, fazendo o somatório vetorial na etapa 1 e 2, eu vou somar o vetor Vn que tem aqui. Aqui está representando a direção e o sentido dele, o módulo da velocidade do nadador 50 metros por minuto e o módulo da velocidade da corrente marinha 30 metros por minuto. Para fazer a soma desses vetores, como eles têm direções diferentes, a gente vai usar o método de unir a extremidade de um vetor com a origem do outro, e no final a gente
une a origem do primeiro com a extremidade do segundo, porque aqui só temos dois vetores. Então vai ficar assim, ó. Então aqui eu uni a origem do vetor VC com a extremidade do vetor Vn, ó. Juntei esse ponto aqui com esse. Como que fica o vetor resultante? Fica aqui unindo a origem do vetor Vn com a extremidade do vetor Vc. Então, esse aqui, ó, é o vetor resultante da soma do vetor Vn mais o vetor Vc. Como aqui a resultante deu horizontal da esquerda para a direita, o que não poderia ser diferente, que é justamente o que ele vai fazer de 1 para 2, e a velocidade da água é vertical, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Como o módulo do vetor Vn aqui é 50 metros por minuto e do vetor Vc é 30, facilmente a gente encontra o módulo do vetor Vr aqui por Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado, que é 50 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais o vetor resultante ao quadrado. 50 ao quadrado é 2.500, igual 30 ao quadrado é 900, mais VR ao quadrado, que é o que eu quero saber, certo? O 900 passa para o outro lado, fica 2.500 menos 900 igual a VR ao quadrado. 2.500 menos 900 é 1.600. Então aqui, ó, VR ao quadrado é igual a 1.600. Tirando a raiz quadrada de 1.600 e adotando o valor positivo, porque eu estou calculando o módulo de um vetor e isso é sempre positivo, VR igual raiz quadrada de 1.600 é 40. Então a velocidade dele, que ele vai de 1 para 2, depois de ter feito o somatório vetorial da velocidade do nadador em relação à água, mais a velocidade da corrente marinha, deu 40 metros por minuto, na horizontal, da esquerda para a direita. Para determinar o intervalo de tempo que ele vai demorar para ir de 1 para 2, basta usar a relação velocidade é ΔS sobre ΔT, onde a velocidade aqui é constante, né? Eu vou isolar o ΔT, porque é o que eu quero saber. Então, ΔT vai ser ΔS dividido pela velocidade. Ou seja, o ΔT para ele ir de 1 para 2 vai ser igual. ΔS está aqui em cima, 800 metros. A velocidade está aqui que eu encontrei, 40 metros por minuto. 800 dividido por 40 é igual a 20 minutos. Ou seja, ele demora 20 minutos para ir do ponto 1 até o ponto 2. No caso de 2 para 3, ele tem que vir, ó, na vertical de baixo para cima, certo? Como a velocidade dele vai estar apontando para cima e a velocidade da corrente marinha está apontando para baixo, quando eu fizer aqui a soma dessas velocidades, né, a soma vetorial dessas velocidades, é muito simples. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção em sentidos contrários, um para cima e outro para baixo, o módulo do vetor resultante é a subtração dos módulos dos vetores. E o sentido vai prevalecer o do maior. Então, como eu tenho aqui, ó, 50 para cima, que é a velocidade do nadador em relação à água, e 30 para baixo, quando eu fizer o somatório desses dois vetores, o módulo do vetor resultante vai ser igual a 50 menos 30. Então, eu estou fazendo uma soma vetorial, né? E eu estou subtraindo porque eles têm sentidos contrários. Então, a velocidade resultante vai ser igual a 50 menos 30, 20. 20 metros por minuto. Então, essa é a velocidade com que ele vai
subir do ponto 2 para o ponto 3. E ele vai percorrer uma distância de 400 metros. Se eu tenho a distância e tenho a velocidade, basta eu usar a mesma relação que eu usei anteriormente, ΔT de 2 para 3, igual ΔS dividido pela velocidade. Ou seja, ΔT. O ΔS é 400 e a velocidade é 20. 400 dividido por 20 dá 20 minutos. Ou seja, ele demora 20 minutos para ir do ponto 2 até o ponto 3. Do ponto 3 para o ponto 4, ele tem que vir aqui, ó, na horizontal da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer a soma vetorial aqui, porque ele coloca esse vetor aqui nessa direção e sentido, justamente para poder compensar os efeitos da velocidade da água que está de cima para baixo. Tá? Então, igual eu fiz lá atrás, eu estou unindo a extremidade do vetor aqui, ó, Vn, com a origem do vetor Vc, e agora eu ligo a origem do vetor Vn com a extremidade do vetor Vc. Então, a resultante vai dar isso aqui. Ó. Aqui eu tenho o vetor Vn, representando um módulo aqui com 50. O vetor Vc, que é igual a 30 metros por minuto. E a velocidade resultante aqui, ó, que como não poderia deixar de ser diferente, vai de 3 para 4, né? Na horizontal da direita para a esquerda. Com a velocidade do resultante na horizontal, a velocidade da corrente marinha na vertical, isso aqui é um triângulo retângulo, que a gente já resolveu no item de 1 para 2, que deu o quê? Aqui, ó, deu 40. Fazendo esse triângulo pitagórico aqui, a gente encontrou que a velocidade resultante foi 40 metros por minuto. E qual é a distância que ele percorre de 3 para 4? Ó, 800 metros. Se ele percorre 800 metros a essa velocidade de 40 metros por minuto, a gente vai encontrar o mesmo intervalo de tempo que a gente encontrou de 1 para 2. Ele tem a mesma velocidade e percorre a mesma distância. Então, o intervalo de tempo que ele demora para ir de 3 para 4 também vai ser 20 minutos. Ok? Para ir de 4 para 1, mesma coisa. Eu vou fazer o somatório vetorial da velocidade do nadador em relação à água mais a velocidade da corrente marinha. E ele tem que vir, ó, vertical de cima para baixo. E ele vai percorrer uma distância de 400 metros. Essa soma vetorial também é muito simples. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido, para encontrar o módulo do vetor resultante, basta somar o módulo dos vetores. Como aqui é 50 e aqui é 30, como eles têm a mesma direção e sentido, o módulo do vetor resultante vai ser igual a 50 mais 30. 50 mais 30 é 80. Então, o vetor resultante vai ser igual a 80 metros por minuto. Okay? Como ele percorre uma distância de 400 metros a uma velocidade de 80 metros por minuto, para encontrar o intervalo de tempo, basta dividir o deslocamento dele, né? Que é a distância que ele vai de 4 para 1, pela velocidade. Ou seja, dividir 400 por 80. 400 dividido por 80 é 5. 5 minutos. Então, vamos lá. A gente encontrou que para ele ir de 1 para 2, ele demora 20 minutos. Para ele ir de 2 para 3, mais 20 minutos. Para ele ir de 3 para 4, mais 20 minutos. E para ele ir de 4 para 1, encontramos 5 minutos. Então, o intervalo de tempo total para ele completar o circuito todo no sentido anti-horário vai ser o somatório desses intervalos de tempo. Então, o ΔT total vai ser igual a 20 mais 20 mais 20 mais 5. Ou seja, 65 minutos. Ok? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova?
Alternativa B, 65 minutos. Certo? Uma questão de cinemática vetorial em que você tem que saber soma de vetores e os conceitos básicos de cinemática, que é relacionar a velocidade, a distância percorrida e o intervalo de tempo. Ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.